Fala turma, hoje a gente vai estar criando aqui o nosso primeiro top neve, tá bom? Nosso primeiro menu header. E hoje a gente vai estar fazendo ele através de HTML, CSS também, ok? Futuramente vamos colocar JavaScript nele. Outra coisa que eu vou falar para vocês vão precisar estar criando uma pasta na área de trabalho, tá bom? E você coloca o nome do seu projeto. Dentro dela, você vai precisar criar uma pasta chamada Images e mais uma pasta chamada CSS. Por último, uma pasta chamada JS. E claro que eu tenho duas imagens aqui. Essas duas imagens eu vou transferir para a minha pasta de images, claro. Agora que eu preciso de um ícone, eu venho até o site da Flat Icon, ok? E aqui dentro eu vou simplesmente baixar alguma imagem aqui e utilizá-la como logo. Eu acho que eu me interesso por uma imagem que está logo abaixo. Essa daqui eu acho bem interessante e vou estar salvando ela. Simplesmente clico ali em download, gratuito, e vai começar o nosso download de graça, literalmente. Agora eu vou pegar essa imagem e vou adicionar ela dentro da minha pasta images, tá bom? Então aqui dentro eu já tenho o meu wallpaper que eu vou estar utilizando neste vídeo e também a logo de exemplo. O próximo passo é abrir o meu editor de texto e dentro dele eu vou estar utilizando os meus componentes. Então olha só, primeiramente a gente vem aqui em Open Folder. Eu salvei tudo na área de trabalho como site, então eu vou selecionar a minha pasta e aqui ele vai substituir o meu projeto. Então vocês já conseguem perceber que eu já tenho aqui o CSS, o JS e a pasta de images também. Aqui dentro a gente vai adicionar um index.html ou o main.html, tá bom? Vai ficar a seu critério. Dentro do CSS eu vou adicionar um main.css para a gente poder trabalhar com arquivo de estilização. Dentro do JavaScript eu vou adicionar um arquivo e chamar ele de main.js. Ok, nossa estrutura de pasta está adequadamente formada e agora a gente pode conseguir começar com o nosso código. E a primeira coisa que a gente vai precisar aqui vai ser adicionar uma exclamação, exatamente. E dentro disso a gente só vai mudar, por enquanto, nesse exemplo, a linguagem para PTBR, tá bom? A gente vai adicionar também o título para Topner, desta maneira aqui. Embaixo a gente vai adicionar um link. E dentro desse link a gente vai colocar aqui a pasta CSS e a gente vai dar um Enter, main.css. E a gente adicionou o nosso arquivo de estilização, tá bom? Por boas práticas, ao fim da minha página eu vou adicionar um script com o source. E aqui eu coloco JS e seleciono meu arquivo também de JavaScript. O próximo passo é a gente adicionar uma fonte para o nosso projeto. Dentro do Google Fonts, é só pesquisar Google Fonts, todo mundo deve conhecer. Você simplesmente vem aqui dentro e pesquisa por uma fonte que você queira trabalhar. Eu vou selecionar a fonte Inter. Dentro dela eu vou pegar a fonte e vou pegar agora ela para colocar dentro do meu código, através da tag import, tá bom? Eu copio o meu código e volto ao meu VS Code. Dentro do VS Code eu simplesmente colo ela aqui dentro e agora eu volto lá para a minha página do Google Fonte. Para quê? Para a gente pegar a primeira tag que é extremamente importante. A gente vai copiar a família apenas Inter e, caso contrário, a gente pode simplesmente pedir que ele execute, né, uma fonte padrão do navegador, que é a sans serif. Agora, para isso tudo funcionar, a gente precisa primeiramente chamar o nosso body inteiro, o nosso projeto, o nosso documento por completo. Eu vou simplesmente resetar a minha margem, porque o navegador já vem com margem e preenchimento padrão. Agora eu vou zerar também o padding e o meu box size eu vou dizer que tudo será para dentro, tá bom? Agora eu simplesmente venho e colo font family inter sans serif. Dessa maneira, quando eu adicionar um texto aqui e abrir aqui com o Live Server, a gente já consegue ver uma pequena alteração, certo? No nosso conteúdo. Então, vamos colocar um ao lado do outro para a gente conseguir analisar muito bem o que é que está acontecendo. Se eu coloco, por exemplo, uma tag de parágrafo, eu coloco olá, dessa maneira, a gente já tem uma fonte customizada, muito mais interessante para o nosso projeto. Claro, agora temos que continuar com o desenvolvimento do site. Tag header. Para a gente começar, a gente vai usar a tag header, tá bom? Essa tag aqui ela informa que você vai trabalhar com cabeçalho, center ou container. A tag center ou container a gente usa para estar centralizando nossos conteúdos principais dentro de um contexto específico. Então a gente vai usar ela aqui para definir até onde podemos chegar. Menu desktop. Dentro da nossa construção de header é sempre importante a gente adicionar várias etapas e uma delas é exclusivamente o menu desktop. Por quê? Porque quando a gente trabalha com telas grandes, usamos obviamente o computador de área de trabalho e quando a gente utiliza telas pequenas, chamamos ele de mobile, certo pessoal? Então dessa maneira a gente vai conseguir determinar em que momento queremos que qual div seja exibida em qual dispositivo, através de media screen, a gente define isso. E aqui a gente vai trabalhar com o menu desktop. A escrita está composta da primeira palavra com a primeira letra minúscula e a segunda palavra eu adicionei uma letra maiúscula. Isso daqui já vem da escrita do próprio JavaScript, que é muito bom você
já se adequar a isso. Eu vou comentar o meu código aqui por boas práticas. Bom, e dentro do nosso menu desktop a gente tem várias opções de trabalho. A que eu vou escolher neste momento vai ser trabalhar com uma logo. Então eu vou trabalhar com a logo não através de uma IMG, mas sim através de uma div própria, para mim poder trabalhar com ela dentro do CSS, que eu considero uma forma muito mais responsiva e profissional de se trabalhar. Então aqui eu vou colocar logo, simplesmente, e a partir disso eu deixo ela fechada na mesma linha e comento por boa prática. Logo em seguida, eu vou tratar isso tudo como links, mas não só apenas links, porque eu vou fazer um tratamento direto com o JavaScript depois, além, claro, de ter uma comunicação com o back-end. Então toda vez que eu for fazer a construção, eu preciso de um conjunto, e dentro desse conjunto eu crio, sim, um elemento em bloco, uma div, chamada links. Dentro da minha link, eu adiciono alguns compostos. O primeiro é uma neve, o li, tag de link, a tag a. E dentro da href, a gente simplesmente coloca aqui o jogo da velha, tá bom? Pra gente direcionar a lugar nenhum. Se você quiser por boas práticas e também brincar um pouco, você pode pegar um site da internet e colocar ele aqui para ser direcionado, tá bom? Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, home, services, contato e about, que seria o sobre. Então, início, serviços, contato e sobre. Dessa maneira a gente já conseguiu estruturar o início do nosso header. E para a gente começar, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que trabalhar com a possibilidade de hierarquia sempre, na verdade, né? A hierarquia é extremamente importante, até mesmo dentro de programação. Olha que coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai começar com a tag header, porque ela é a primeira tag que aparece no nosso código. E aqui eu vou definir uma largura de 1280 pixels, tá bom? Você pode definir como 1300, fica a seu critério, o que você considerar melhor. Eu não vou definir a altura, vou colocar 54 pixels de altura e vou colocar nesse momento uma cor para que vocês consigam visualizar aquilo que está acontecendo. Outra coisa, dentro do meu próprio header, eu não vou adicionar um preenchimento para dar espaço, eu vou fazer isso dentro da minha div center, que eu vou construir ela agora, nesse exato momento. Então dentro da minha center eu defino o máximo de uma largura que vai ser exibida para evitar quebras, e eu já mostro para vocês o exemplo. Agora que eu coloquei um máximo de 1280 pixels, também, na verdade o meu width ele tem que ficar em 100%, peço desculpas. O meu width aqui do header, ele fica em 100%, tá bom? E o meu center fica em 1280 pixels, porque é aqui que eu vou centralizar o meu elemento. E aqui dentro eu adiciono uma altura, aqui não adiciono uma altura. Por quê? Porque ele vai se adequar de acordo com a quantidade de elementos que estiverem dentro da div, literalmente, tá? Agora eu adiciono um pairing. Aqui eu vou adicionar um pairing de 0 para cima e baixo e 2% aos lados, tanto da direita quanto da esquerda. Dessa maneira eu já consigo espaçamento e visualizar a minha lista. Vou adicionar uma cor também, para que a gente consiga visualizar exatamente o que está acontecendo no nosso código. Agora eu vou expandir a nossa tela e vocês conseguem perceber que o nosso código ele é funcional, porém não está correto, porque falta um pequeno ajuste. E o nosso ajuste ele se trata a partir de uma centralização. E a gente vai usar aqui um margem em 0 automático. O que significa isso? Que a gente vai estar definindo que em cima e embaixo será zerado. E também, claro, lado esquerdo e direito seja automático, para que ele centralize o nosso contexto, que seria a nossa div. Agora, a gente já pode começar a adicionar a logo. Dentro da logo, a gente pode jogar aqui um BGI, e esse BGI vai se tratar, claro, de uma imagem. E a imagem que eu vou estar utilizando aqui como logo vai ser o gato preto. E agora, como o gato preto foi adicionado, eu coloco um width também de 100 pixels, para a gente conseguir visualizar uma altura de 100 pixels também. Dessa maneira, já temos aqui o nosso bloco, porém eles não está sendo exibido. Por quê, né? Porque a imagem é muito grande. Então a gente precisa aqui pegar o tamanho dessa imagem, e a gente faz isso através do background size. A gente vai usar o contain, que literalmente contém o espaço que a gente quer. Dessa forma, a nossa imagem ela já começa a ser exibida. Mas é claro que não é só isso. A gente precisa de um BG Position também. E esse BG Position, a gente vai estar usando aqui. A gente vai colocar a opção Center, tá bom? Vai deixar ele centralizado. E aqui a gente pode estar diminuindo o tamanho da nossa largura e altura também. Então aqui eu posso colocar valores entre 50 pixels, por exemplo. Aqui se eu diminuo a altura, como vocês conseguem, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, eu diminuo a altura, porém o nosso conteúdo ele não fica preciso aqui dentro, ele começa a se repetir. E já que ele está se repetindo, a gente tem uma propriedade muito bacana que se chama BG Repeat, que seria Background Repeat, que é repetir. E a gente vai dizer literalmente que ele não repita. E dessa maneira a gente consegue diminuir a altura, a largura e deixar ele mais responsivo. Como esse vídeo se trata de uma criação de top neve com float, eu vou trazer para vocês aqui a possibilidade de já trabalhar com float left, tá bom?
dessa maneira aqui. E para a gente poder prosseguir da forma mais precisa, a gente tem que atingir o que? A menu desktop. Atingindo a menu desktop, que é a nossa div criada para compor as nossas listas de links, a gente vai começar a atingir o que? A menu desktop, a logo e a link. Então nesse caso aqui, eu ia fazer um caminho específico, mas não tem como. Por quê? Porque a minha div ela está fechada. Já que ela está fechada, eu não consigo simplesmente atacar aqui. Então eu simplesmente vou colocar links para a gente já chegar aonde a gente quer. Chegando nos links, a gente pode atingir a neve e a well. Eu vou atingir aqui a minha neve well direto, porque vai ficar muito melhor para mim. Eu vou adicionar um float para a direita, desse jeito aqui. Só o que acontece? O nosso conteúdo, como vocês estão vendo, ele trocou a posição. Então aqui eu tenho que remover a minha well dessa maneira aqui. Agora removendo a well, eu posso sim atacar ela novamente, através de um caminho específico também. E aqui dentro eu coloco um list style em none. Colocando em none, eu posso adicionar a li. Dentro da minha li, eu consigo estar colocando o que? Exatamente, um display inline block, para que meus elementos fiquem um ao lado do outro. Agora dentro da minha well, eu adiciono uma display inline block. E dentro da minha li, eu adiciono um padding. Eu vou usar um padding left, assim como eu posso também utilizar da margem. Vou usar o exemplo com margem. Aqui eu posso adicionar em torno de 20 pixels. Percebam que o meu conteúdo ele não está centralizado. A gente precisa centralizar ele um pouco melhor. Claro, aqui eu vou subir para 80 pixels. E também aqui eu vou adicionar em torno de 60 pixels. Mas note que o conteúdo ele não fica tão centralizado assim. Se eu coloco, por exemplo, uma cor aqui no meu background color, para a gente estar visualizando aqui o nosso background color center, a gente tem que estar limpando a flutuação. Então depois do desktop eu limpo a minha flutuação com clear. Essa daqui é uma outra div extremamente importante que nós vamos estar utilizando dentro do projeto. Ela se trata de uma div geral para quem utiliza float. Depois que a gente salva o projeto, já exibe para a gente novamente o nosso container. E dentro do float a gente faz uma flutuação. Como vocês conseguiram verificar o processo até agora, a nossa div ela sumiu. Certo? Exatamente, porque nós quebramos o padrão e para que ela seja exibida precisa de conteúdo dentro dela. É como se de certa forma nós tivesse utilizado de um z-index. Então, dessa maneira a gente consegue estar tirando o nosso elemento de fato e jogando ele para frente de tudo. Então trabalhar com float requer um pouco de atenção em questão de altura, mas como eu já fiz a limpeza dele, a gente já pode prosseguir adicionando vários elementos. E uma das coisas que a gente vai estar falando aqui é que sim, nesse contexto eu vou diminuir um pouco ainda a minha imagem. Eu vou deixar ela em 70 pixels. Dessa maneira aqui, posso estar removendo meu background. Eu vou remover um pouco mais da altura, na verdade 70, 50 e vou deixar ela mais ou menos nessa proporção. Agora eu pego aqui, por exemplo, o próprio margem top e dou 10 pixels de margem para testar. 5 pixels, 3 pixels é o necessário para mim fazer o ajuste fino aqui no meu projeto. Agora a gente tem que alinhar esse contexto aqui. E para a gente alinhar esse contexto, a gente vai através da neve. E dentro da neve a gente adiciona um line height de 60 pixels para a gente testar. E não é o que precisamos, vamos colocar 50. 50 pixels me parece muito interessante. Dentro da minha li, eu vou usar esse caminho, na verdade, para chegar na tag de link, a tag A. Então aqui eu vou usar simplesmente um color na cor branca e vou remover também esse estilo de texto, tá bom? Então eu coloco como none. Dessa maneira nós já temos um header, certo? Para o nosso header ficar ainda mais preciso, mais bonito, a gente pode adicionar várias outros critérios aqui, mas nesse momento que eu vou trazer mesmo vai ser o que? Um preenchimento, na verdade um espaçamento maior entre as LIs. Então eu vou colocar aqui 25 pixels, mais ou menos. Só quero fazer um pequeno teste utilizando o background color. É exatamente isso que eu precisava. Então os elementos eles estão realmente espaçados. Agora o que a gente precisa fazer para ficar um pouquinho mais harmônico é adicionar, por exemplo, um efeito de mouse. A gente pode adicionar um hover. E dentro do hover a gente simplesmente coloca aqui uma cor. Eu vou colocar uma cor um pouquinho mais acinzentada para dar um contraste melhor, um contraste mais fino. Então dessa forma aqui, dentro do meu próprio conteúdo da tag de link, eu vou colocar uma transition aqui dentro de 0.4 segundos. Então já fica muito mais suave. Além disso, vou colocar um border bottom de aproximadamente 1 pixel sólido com a cor branca. Eu posso até aumentar um pouco para 5 pixels. Fica dessa forma aqui, mas eu acho que eu vou adicionar 3 pixels. A minha cor, eu vou manter ela num cinza mais ou menos, um color gray, para ficar coerente com o meu texto. E essa daqui é uma alternativa simples da gente estar trabalhando com o hover, não que a gente fique limitado a isso. Outra coisa é que dentro da minha logo eu vou adicionar um cursor pointer, porque eu vou fazer um direcionamento com o link direto. Percebo que
que não está alinhado perfeitamente. Vou testar com 55 pixels. Me parece estar muito melhor agora na visualização. Caso você tenha o interesse de estar manipulando de diversas formas essa propriedade do float, você pode estar utilizando o float também para a versão left, bom, para a esquerda, onde você consegue estar trazendo esse conteúdo diretamente da direita para a esquerda e manipular ele de diferentes formas. Se você quiser jogar ele para o lado direito, claro, você também consegue e fica de uma forma muito mais bonita, muito mais atraente aos olhos de todos. E se você quiser de fato colocar ícones aqui dentro, você também pode. E para a gente estar adicionando ícones dentro do nosso projeto, a gente simplesmente pode adicionar uma propriedade muito bacana que é o link Real Style Sheet. E dentro desse link a gente coloca, obviamente, um link. E a gente clica em seguir o link, claro. E dentro dessa opção, você vai se deparar com uma coisa bizarra e estranha, que são muitas informações, mas não se assuste. Aqui simplesmente você pode pegar algum ícone, como por exemplo o F de Facebook, ou você pode começar a escrever até você localizar o melhor ícone que se adequa ao seu propósito. E no caso eu vou utilizar aqui um Facebook. Qual ícone eu vou utilizar o Facebook? Boa pergunta. Vamos testar. Para a gente testar, a gente copia e claro, antes de mais nada, a gente adiciona. Você pode fazer o teste como você vai preferir fazer e eu também vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo. Aqui dentro eu vou adicionar uma tag de link e também vou redirecionar para lugar nenhum, claro. E aqui dentro eu vou colocar uma tag de ícone, tá bom? E claro, aqui dentro não vai nada. A única coisa que a gente vai botar aqui vai ser uma class. E dentro dessa class a gente bota um F de Facebook. Mas para que isso daqui funcione, você tem que colocar um fa antes. Dessa forma eu dei um Ctrl S e aqui está o que era para ser o nosso ícone. E sim, não é o nosso ícone. Claro, eu coloquei um ponto. E dessa maneira você já tem o ícone de Facebook. Claro, você provavelmente vai querer estilizar isso de maneiras mais interessantes, né, meu pequeno gafanhoto? E isso é o que eu vou trazer para você. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu peguei aquele projetinho e transformei nisso aí que vocês estão vendo, certo? Bom, é muito simples. A gente fez esse menu aqui com float, certo? Ele ficou muito bacana, muito amigável, muito bonito, é claro. Claro, né? Eu não podia deixar de fazer um wallpaper também totalmente responsivo, como vocês podem estar vendo. Há um detalhe, o menu não está responsivo, sim, porque a gente vai fazer num vídeo separado. Mas olha só que elegância, que magnificência, magnificência, adorei o que eu fiz na verdade. E foi realmente muito rápido, sabe? Então olha só, pessoal, é o seguinte, coisas que eu mudei aqui com toda certeza que vocês devem estar se perguntando, o que foi que você fez? Eu mudei a ordem apenas da classe, tá bom? Foi assim que eu fiz. Eu coloquei uma neve para trabalhar com redes dentro de links. Aqui, essa parte de main foi só um extra, tá bom? Para me poder mostrar para vocês e exemplificar. E claro, eu já fiz a thumbnail junto. Mais simples ainda, eu já fiz a thumbnail diretamente pelo VS Code. Então eu não preciso usar Photoshop. Muito mais fácil, não é mesmo? Eu sei. Então, tecnicamente, eu utilizei a section. Dentro dela eu fiz um overlay. Dentro dela centralizei os elementos. Tá aqui um texto com o nome Topnev, uma quebra de linha e um float. Claro que essa quebra de linha nem serve para nada, porque eu estou utilizando o display flex. Mas enfim, aqui o que eu fiz, eu coloquei no meu overlay para ele ficar com essa opacidade aqui que vocês estão vendo. Eu coloquei um width de 100%, uma altura de 80 VH e claro, essa linha de background que eu peguei diretamente do CSS Gradiente. Então é muito simples, muito fácil para vocês também estarem pegando. O H3 e o H5, que foram as tags que eu utilizei de texto aqui dentro, eu simplesmente coloquei uma cor branca e uma font size de 80 pixels, para ficar grande o suficiente para dar a visibilidade boa ali pro texto, claro, né? Dentro do meu text, eu simplesmente coloquei um display flex com um justify content para a gente centralizar ele na horizontal, esse daqui na vertical, com 100% e 80% de VH, claro, se não funciona o vertical e 80% também não funciona o center, então um anda com o outro, e column para voltar ao padrão, que é exatamente como escrevi dentro do HTML. O section, eu coloquei um BGI, claro, para chamar minha imagem, com um width de 100%, com um height de 100 VH para ocupar a minha tela toda aqui nesse momento. Vocês podem ver que aqui, nesse exemplo, tá formando até um scroll bar. Eu poderia diminuir um pouco, mas não tenho nenhum interesse nesse momento. Então, coloquei um background size cover, tá bom? Para ele não conter todo o tamanho, especificamente para não ter que trabalhar com repeat e reposicionamento, eu não estava achando muito interessante. Coloquei assim para ficar simples. Um background position para centralizar ele, claro, porque tem que ficar centralizado. E é claro, o que vocês realmente querem saber é a estilização aqui dos ícones que eu coloquei para a gente estar trabalhando tanto com as redes sociais. Bom, Twitch também é uma rede social hoje em dia, né? Além de plataforma de streaming. Então, eu coloquei aqui o Fast Search para a gente atingir de um contexto geral, como vocês podem estar vendo. Quando você usa CDN, igual eu falei para vocês colocam a classe do ícone mais uma classe inicial e a gente consegue atingir, por exemplo,
Fá Facebook, Fá Instagram. Com esse Fá na frente, a gente atinge tudo igual, tá bom? Então facilita bastante. E claro, aqui eu usei uma propriedade de Facebook para me atingir o Facebook, mas esse Fá, ele por já estar caracterizado, né? Eu fiz um teste e ele foi direto atribuído para todos esses mesmos valores, tá bom? Então aqui tem uma cor preta, claro, para ele dar um contraste, ficar bem bacana e visível. Um background color, justamente por contraste. Uma borda de 3 pixels para não ficar muito redondo, nem muito quadrado, o suficiente para não ficar estranho. Width de 30, altura de 30, um quadrado perfeito. Usei um float right para a gente posicionar ali na direita. Um padding de 6 pixels, tá bom? Preenchimento interno. Coloquei o texto no centro, então usei um text align center. E o margin top também de 12 pixels para a gente poder alinhar o nosso conteúdo. No meu hover, eu chamei diretamente pelo meu i, porque nesse exemplo aqui eu poderia estar usando o Fá, tá bom? Para a gente trabalhar. Mas como eu não tenho muito conteúdo, eu usei o i com o hover, tá? Eu coloquei um background aqui numa cor mais acinzentada, próxima do preto, com uma cor branca de texto, tá bom? Então basicamente foi só isso que eu fiz para estilizar aqui os ícones, tá bom? E esse tempo que eu tirei extra mesmo foi porque eu alterei a minha logo, tá bom? Eu vim aqui no Photoshop, como vocês estão vendo, e simplesmente alterei a cor dela em sobreposição de cor para ficar branca, para entrar no contexto, porque ela tinha sumido, né? Não tinha ficado interessante. Então eu precisei fazer isso para que fique mais bacana, tá bom? Então dessa maneira, pessoal, eu consegui trazer para vocês um vídeo muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem um like, é claro, né? Comentem aí no canal que vocês querem aprender. Sem dúvida nenhuma, eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre mobile, tá bom? E, claro, até o próximo vídeo.